Muy buenas tardes, amados. Uma boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. Es para mí una bendición grande É para mim uma estar grande con bênção ustedes en esta estar com ocasión vocês nesta ocasião, para compartir con ustedes para unos compartilhar com momentos vocês de alguns momentos de companheirismo companheirismo alrededor del em programa torno do divino programa divino correspondente a este tempo final, el cual veremos a o través qual veremos através da Escritura. y Neste evento histórico que tuvo el pueblo hebreo que o con povo Moisés, hebreu teve com Moisés, allá cuando fueron ali libertados quando y andaban foram por el libertados desierto, e andavam pelo deserto, allá lá en un lugar em um lugar chamado Refidim. Allí Ali tiveram esta experiência, a qual refleja também reflete o que acontecerá neste tempo final. Capítulo 17 do Êxodo, versículos 8 ao 16. Assim que Moisés tinha dado água ao povo, através da pedra que ele feriu com a sua vara. Depois então diz, veio então Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué, escolhe-nos varões e sai para pelejar contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, lutando contra Amaleque. E Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do valado, do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, prevalecia Amaleque. E as mãos de Moisés se cansavam, pelo que pegaram pedras pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele. Ele se assentou sobre ela, e Arão e Ur seguravam as suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim houve em suas mãos firmeza, até que se pôs o sol. E Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. E o Senhor disse a Moisés, escreve isto para a memória em um livro e diga a Josué que varrerei de tudo a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira, ou Jeová Nissi, e disse, porquanto a mão de Amaleque se levantou contra o trono do Senhor, o Senhor terá guerra com Amaleque de geração em geração. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se assentar por gentileza. O nosso tema para esta ocasião é as mãos do profeta alçadas para a vitória do povo. Nesta história do povo hebreu, nesta batalha, encontramos que quando Moisés tinha suas mãos levantadas, a vitória era a favor do povo hebreu. E quando as mãos de Moisés ficavam cansadas, ele as baixava, o povo contrário a Amaleque, então, tinha vantagem sobre o povo hebreu, e a batalha ficava a favor de Amaleque. Mas quando Moisés levantava novamente suas mãos, a batalha ficava a favor do povo hebreu. Isto Arão e Ur perceberam e colocaram uma pedra aonde assentaram a Moisés. E então as mãos de Moisés foram sustentadas pelas mãos de Ur e também de Arão. E Moisés se mantinha com suas mãos no alto o tempo todo, enquanto a batalha estava sendo realizada. E a batalha, então, era a favor do povo hebreu a todo momento, até que o povo hebreu obteve a vitória. Agora, como com algo tão simples assim, uma batalha, uma guerra, pode ficar a favor daquele que tem as mãos levantadas, a favor deste povo?
O fato é que a vara que Moisés tinha em sua mão representava a palavra de Deus. E na palavra de Deus está o poder criador de Deus, com o qual ele fez os céus e a terra. E Moisés é tipo de Cristo, no qual Deus estava manifestado, libertando ao povo hebreu e o levando rumo à terra prometida. E Amaleque, pois ele representa uma das coisas ao diabo e a todo o mal que se levantar contra o povo de Deus. Representa a carne também. Sendo assim, vejam, todos os que se levantar contra o povo de Deus, encontramos aí representado em Amaleque, o inimigo de Deus. E agora, porquanto Deus estava em Moisés, e através de Moisés, Deus estava governando o povo hebreu, e Moisés era um instrumento de Deus para, através de Moisés, Deus governar o povo hebreu. E porquanto aquele trabalho que Moisés estava realizando era um trabalho direto do trono de Deus, Amaleque tinha se levantado contra Moisés e do povo hebreu. Consequentemente, ele tinha se levantado contra o trono de Deus. E agora, vejam como Moisés, com suas mãos levantadas, obteve a vitória para o povo hebreu. O segredo estava em manter as mãos de Moisés no alto, com a vara de Deus na mão de Moisés. E disto dependia a vitória para o povo hebreu. Podemos ver agora que Moisés, sendo o instrumento de Deus, era a pessoa na qual Deus estava, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, manifestado, o qual libertou o povo hebreu e então levou rumo à terra prometida, mas sempre usando um homem, ou seja, ao profeta Moisés. E através de Moisés deu as leis ao povo hebreu e constituiu a este povo de escravos em uma nação, com suas próprias leis, livre, o qual estava indo rumo à terra prometida, para se estabelecerem ali como uma nação livre e soberana, com suas próprias leis. E agora, no Monte Sinai, Deus lhes deu as leis ao povo hebreu. Mas vejam, tiveram que ter essa luta, essa batalha contra Amaleque e vencer aquela batalha. Agora vejam vocês como tudo se reflete, tudo o que Deus faria, tanto no campo espiritual, como também no campo físico, para o último dia, sendo que o povo hebreu, se aproximando ao Monte Sinai e recebendo as leis de Deus ali, representa o batismo do Espírito Santo, assim que cada pessoa recebeu a Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo. Vejam vocês como o povo aí lutando, aí contra Amaleque, representa a pessoa lutando, batalhando contra a carne, para obter a vitória e receber o Espírito de Deus. E vejam vocês como Deus disse que destruiria Amaleque. Diz: varrerei de tudo a memória de Amaleque, de debaixo do céu. Por quê? Porque se levantou contra quem? Contra o trono do Senhor. E por isso Deus disse que o Senhor terá guerra com Amaleque, de geração em geração. Agora vejam como essa batalha espiritualmente também se manifestou para o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. E cada pessoa como indivíduo obter então a vitória contra Amaleque, receber a Cristo como seu Salvador, lavar os seus pecados no sangue de Cristo e receber o Espírito de Cristo. Assim como o povo hebreu recebeu as leis lá no Monte Sinai. Mas isto
chega mais adiante, vejam, olhando a Cristo na cruz do Calvário, as mãos de Cristo levantadas na cruz do Calvário, aonde a pessoa obtém a vitória contra a carne e recebe a Cristo como o seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito de Cristo. Aí está a vitória, em ver a Cristo na cruz do Calvário, com suas mãos levantadas. Isso é para obter a vitória e obter assim o novo nascimento, obter a vitória contra a carne. Agora, de etapa em etapa, vejam vocês, a grande vitória que estiveram obtendo milhões de seres humanos ao crerem em Cristo como nosso Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receberem o seu Espírito Santo. Assim foi para eles e assim também foi para nós. Mas também no literal, vejam vocês, vemos que o anticristo, o homem do pecado, a besta, é também Amaleque. E para o tempo final, encontramos que o anticristo se levantará contra Cristo e contra o trono de Cristo. E isto será o cumprimento de Apocalipse, capítulo 17. E versículo 13 ao 14. Vejam, no Êxodo, capítulo 17, ali está esta batalha. E então aqui agora, no capítulo 17 de Apocalipse, está também esta batalha. E vejam vocês, se encontra o versículo 8 em diante, ao 16. E aqui tudo isso se encontra, então, no capítulo 17, versículos 8 até o versículo 18, em Apocalipse. Diz, para não lermos muito, diz, versículo 11 em diante, a besta que era e já não é, ela é também o oitavo, e é entre os 7, e vai à perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo propósito, e entregarão o seu poder e autoridade à besta, lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados eleitos e fiéis. Também me disse, as águas que viste, aonde a prostituta se assenta, são povos e multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que vistes na besta, estes aborrecerão a prostituta e a deixarão desolada e nua, e devorarão suas carnes e a queimarão com fogo. Porque Deus colocou em seus corações o executar o que ele quer, colocarem-se em acordo e darem seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vejam, o mesmo que está no capítulo 17 do Êxodo. Então aqui se repete, mas então com a besta e o seu reino se levantando contra o trono de Deus, porque estará se levantando contra Cristo, contra o Cordeiro, na manifestação de Cristo no último dia, onde as mãos do Filho do Homem estarão levantadas ao céu para a grande vitória do último dia no amor divino a favor de toda a Igreja de Jesus Cristo. No livro do Apocalipse, encontramos no capítulo 1, versículos 12 em diante, os atributos e símbolos do Filho do Homem. Todos estes atributos que estarão manifestados da vinda do Filho do Homem, diz, e me virei para ver a voz que falava comigo, e tendo virado, eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio aos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés, e cingido pelo peito com um cinto de ouro,
Isso apresenta ele ao Filho do Homem como juiz de toda a terra. Sua cabeça e seus cabelos eram brancas como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os juízes da antiguidade colocavam sobre si uma peruca branca quando iam julgar, quando iam estar ministrando como juízes na corte, e colocavam sobre si uma túnica que lhes chegava até os pés. Todavia, usam a túnica, mas a peruca branca não é em todas as nações que a usam, mas naqueles tempos antigos sim a usavam. E Cristo aqui aparece com a sua cabeça e seus cabelos brancos, com a branca lã, como faziam juízes quando colocavam sobre si a peruca branca. Aqui Cristo aparece como juiz de toda a terra. Seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, refulgentes como refinados em uma fornalha, e a sua voz como o estrondo de muitas águas. Na sua destra tinha 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece, na sua força. Quando eu o vi, caí como morto aos seus pés, e ele colocou sua destra sobre mim, me dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades, ou seja, da morte e do inferno. Aqui temos ao Filho do Homem, com todos estes atributos que ele estará manifestando. Sua cabeça e cabelos brancos, encontramos que fala daquilo que ele manifestará. E nesta foto tirada de uma nuvem misteriosa, em 28 de fevereiro de 1963, a qual foi misteriosa porque não souberam como se formou a uma altura de 26 milhas ou 42 quilômetros, onde não se pode formar nenhuma nuvem. O precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, disse que era uma nuvem formada por anjos. Eram anjos, mensageiros de Deus, que ali estavam em seus corpos teofânicos. E estes são os 7 anjos mensageiros das 7 etapas ou eras da igreja gentia, e um anjo que era diferente dos demais, o qual é o anjo do pacto, o anjo do Senhor. E agora vejam como o precursor da segunda vinda de Cristo disse com relação a este grande evento que apareceu no céu. E Cristo tinha dito que será visto o sinal do Filho do Homem no céu. E então se lamentarão todas as tribos da terra, e virão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E então enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão os seus escolhidos, desde uma extremidade do céu até a outra. Jesus nos disse em São Mateus, capítulo 24, versículos 30 ao 31. E agora, na página 469 do livro dos selos, o precursor da segunda vinda de Cristo disse, o reverendo William Branham: notaram que eu falei, que eu disse que um desses anjos era diferente? Me pareceu distinto dos demais. Estava em uma constelação com 3 de cada lado e um em cima. E o que estava do meu lado, contando desde a esquerda para a direita, este seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante, significava mais para mim que os demais. Eu lhes disse que ele tinha assim um peito robusto, estava voando para o Oriente. Também lhes disse que me levantou, me alçou. Se lembram disso? Agora aqui está. Era o que tinha o 7º selo. E o 7º selo é a segunda vinda de Cristo. É este o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o que tem a segunda vinda de Cristo, é o que tem o 7º selo. É o mesmo anjo do pacto que acompanhou o povo hebreu, que libertou o povo hebreu. É o mesmo anjo do pacto que apareceu aos profetas do Antigo Testamento. É o mesmo que apareceu a Moisés. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E agora o encontramos em meio à sua igreja, e neste tempo final, o encontramos nesta nuvem.
formada por anjos. Estão todos em seus corpos teofânicos aqui. São os 7 anjos mensageiros das 7 eras. E o anjo que era diferente dos demais. O anjo forte, que é Cristo. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, que libertou o povo hebreu ali no Egito. Agora, se nós virarmos essa foto assim para a direita, vemos aqui os 7 anjos mensageiros das 7 eras. E um anjo que é diferente dos demais, formando aqui o cabelo branco do Senhor. Este anjo que é diferente dos demais é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, em seu corpo teofânico. E assim como os 7 anjos mensageiros das 7 eras, que aqui se encontram em seus corpos teofânicos, para terem seus ministérios aqui na terra, tiveram que vir em carne humana manifestados. Estes espíritos teofânicos, os 7 anjos mensageiros, vieram manifestados em carne humana em cada anjo mensageiro, em cada era da igreja gentia. E agora, para o anjo, que era diferente dos demais, ter o seu ministério no último dia, tem que vir manifestar em carne humana, em seu anjo mensageiro, para o cumprimento das suas promessas correspondentes a este tempo final. E assim como o inimigo de Deus se levantou contra os 7 anjos mensageiros, como havia se levantado contra Moisés e para o povo hebreu, também neste tempo se levantará contra o anjo do pacto, o anjo do Senhor, manifestar em seu anjo mensageiro. E este será o confronto aonde o anticristo se levantará contra o Cordeiro de Jesus Cristo, o anjo do pacto, manifestará através de seu anjo mensageiro. Isto será um encontro como Moisés com o povo hebreu contra Amaleque. E agora, o Filho do Homem, com suas mãos levantadas ao céu, o que aqui representa, sendo que todos estes atributos que foram vistos no Filho do Homem, o seu cabelo como uma branca lã, representa o ministério do anjo do pacto manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. E aqui, os 7 anjos mensageiros formam aqui a barba também do Senhor, e essa parte do cabelo do Senhor. Isso se materializou quando tiveram seus ministérios. Ou seja, que estes atributos que aqui vemos no Filho do Homem são manifestados, materializados em meio à sua igreja. E agora, o Filho do Homem, vejam vocês, tem na sua mão as 7 estrelas, que são os 7 anjos mensageiros nas 7 eras da igreja gentia. E agora o Filho do Homem, com seus olhos como chama de fogo, seus olhos representam os ministérios de Moisés e Elias, porque são os ministérios prometidos para o último dia, e olhos representam profetas videntes, assim como os 7 olhos do Cordeiro, cada um em cada chifre do Cordeiro, em Apocalipse capítulo 5, versículos 5 ou 6, representam os 7 chifres, as 7 eras da igreja gentia, e os 7 olhos representam os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, na manifestação dos 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. E agora, vejam vocês, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6 diz: eu olhei, e em meio ao trono, e em meio dos 4 seres viventes, e em meio aos anciãos, estava em pé um cordeiro como imolado, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus, que percorrem toda a terra. Vejam, estes 7 Espíritos de Deus são as 7 manifestações do Espírito Santo nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E agora, os 2 olhos do Filho do Homem, como chama de fogo, são os ministérios de Moisés e Elias, da era da pedra angular. E as 2 mãos, as mãos do Filho do Homem para o último dia, que têm que ser levantadas para obter a vitória no amor divino, a vitória de Jesus
Jesus Cristo com a sua igreja neste tempo final são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, assim como as duas asas de águias são os ministérios de Moisés e Elias, e assim como também as asas do sol de justiça são os ministérios de Moisés e Elias. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e nas suas asas trará salvação. São os ministérios de Moisés e Elias como as duas asas da grande águia, as duas asas da águia de Jesus Cristo em sua vinda, do Filho do Homem em sua vinda, e do sol em sua vinda. E o sol é Cristo, pois ele disse: eu sou a luz do mundo. É a vinda do Filho do Homem para o último dia, a segunda vinda de Cristo, manifestando os ministérios de Moisés e Elias, das duas oliveiras, nos quais traz bênção para todos os filhos e filhas de Deus. E com estes braços, essas mãos levantadas ao céu, estes ministérios levantados ao céu, recebendo da parte de Deus a bênção e dando a vitória ao povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo obterá a grande vitória no amor divino, como obteve a grande vitória o povo hebreu naquela batalha com Amaleque, porque as mãos de Moisés, do profeta de Deus, estavam levantadas ao céu. E para este tempo final, com os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios do Filho do Homem, levantados ao céu, obteremos a grande vitória no amor divino. Também os pés de bronze reluzente, ou como colunas de fogo, representam os ministérios de Moisés e Elias, porque o bronze representa o juízo divino, e os profetas são o juízo divino. Portanto, estão representados aí os ministérios de Moisés e Elias nos pés, de bronze reluzente, refulgentes, como refinados em uma fornalha, do Filho do Homem, no último dia, em sua vinda. Vejam, vamos continuar aqui lendo. Seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes ao bronze reluzente, refulgentes, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como o estrondo de muitas águas. Na sua destra tinha 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Essa é a palavra, criadora de Deus, saindo da boca do mensageiro de Deus, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece em sua força. Seu rosto, como o sol, representa a vinda de Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o sol é o astro-rei. E aos que temem o meu nome, nascerá o sol de justiça. Ou seja, a vinda de Cristo com o seu rosto como o sol, a vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este atributo do seu rosto como o sol é a manifestação de Cristo como Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse, capítulo 10, se lermos, vamos encontrar o seguinte: eu vi descer do céu outro anjo forte, envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol. Aqui encontramos novamente com o seu rosto como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Tinha na sua mão um livrinho aberto. Colocou o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando o leão ruge, e tendo clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. Agora vejam a vinda do Filho do Homem com os seus pés como colunas de fogo, ou seja, como o bronze reluzente, ou seja, com os ministérios de Moisés e Elias, e com um livrinho aberto na sua mão, o livro dos 7 selos, para o entregar a um homem no último dia, que será o seu anjo mensageiro na rera da pedra angular, para que o coma, e então profetize sobre muitos povos, nações e línguas. E vejam como o que aconteceu ali o encontramos novamente aqui no livro do Apocalipse. Vejam,
ao nosso Moisés com suas mãos levantadas ao céu, diz: quando os 7 trovões emitiram suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões disseram, não as escrevas. E o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou pelo que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e as coisas que estão nele, e a terra e as coisas que estão nela, e o mar e as coisas que estão nele, que o tempo não seria mais. Temos aí ao anjo do pacto, com sua destra levantada ao céu, como o fez o profeta Moisés. E sua mão levantada ao céu, com o livrinho aberto em sua mão, como Moisés tinha na sua mão a vara de Deus, a palavra de Deus. E agora o livrinho aberto em sua mão é a palavra de Deus também. E agora, tudo isto é para dar a vitória à sua igreja no último dia. E para o último dia, o Filho do Homem estará com seus braços, suas mãos levantadas ao céu, ou seja, com os ministérios de Moisés e Elias levantados ao céu. E estará ministrando do céu a palavra no poder de Deus a favor da igreja de Jesus Cristo, para lhe dar a vitória no amor divino e do amor divino a todos os filhos e filhas de Deus, aos membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E agora, temos visto como para o último dia a Igreja de Jesus Cristo obterá a grande vitória no amor divino. Moisés chamou aquele lugar Jeová Nissi, que significa o Senhor é nossa bandeira, ou Jeová, nossa bandeira. E agora, no capítulo 59 do livro de Isaías, temos a profecia da vinda do Filho do Homem, da segunda vinda de Cristo. E temos também a profecia aonde o inimigo virá como veio. Amaleque, o inimigo de Moisés e do povo hebreu, como veio naquele tempo para fazer guerra contra Moisés e contra o povo hebreu. E agora vejam, em Isaías capítulo 59, versículos 17 ao 21 diz: pois de justiça se vestiu com zelo, com couraça de salvação na sua cabeça, tomou roupas de vingança por vestimenta e se cobriu como de zelo, como de um manto, como para vindicação, como para retribuir com ira aos seus inimigos e dar o pagamento aos seus adversários, dará recompensa aos das costas, e temerão desde o ocidente o nome do Senhor. E por que desde o ocidente? Porque aí a manifestação de Deus para o último dia, e desde o nascimento do sol, sua glória, porque esse é o território aqui no ocidente, onde estará a manifestação do nome eterno de Deus, para dar a vitória a todos os filhos e filhas de Deus. E desde o nascimento do sol, sua glória, isso é, desde a terra de Israel, porque virá um inimigo como um rio, mas o Espírito do Senhor levantará bandeira contra ele. Agora o inimigo vem como rio, como veio naquele tempo o inimigo do povo hebreu, Amaleque, contra o povo hebreu e contra Moisés. Mas Deus levantou bandeira e por isso Moisés colocou ali o nome de Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira, ou Jeová, bandeira nossa. E então Deus levantará a bandeira contra o anticristo, do inimigo que virá como um rio, neste tempo final. E de quem será a vitória? De Deus, a favor do povo hebreu. E virá o Redentor a Sião, e aos que se converterem na iniquidade em Jacó, diz o Senhor. Esse será o meu pacto com eles, diz o Senhor.
o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras coloquei em tua boca, não faltarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem a boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para sempre. E Moisés, citando, ou melhor, São Paulo, corrijo, São Paulo citando estas palavras do profeta Isaías, palavras proféticas, profetiza São Paulo também com relação a este tempo final. E diz, no capítulo 11 de Romanos, versículos 25 ao 29, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes quanto a vós mesmos, que aconteceu em Israel um endurecimento em parte, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, será o endurecimento do povo hebreu. E quando tiver entrado todos os escolhidos entre os gentios ao corpo místico de Cristo, então Deus vai se tornar a favor do povo hebreu, se revelará ao povo hebreu. Os mortos em Cristo estarão em corpos eternos. Nós que vivemos seremos transformados. E então estaremos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E nessa etapa, aonde estaremos de 30 a 40 dias aqui na terra, em corpos eternos, e Deus se manifestando em toda a sua plenitude em sua igreja. O povo hebreu verá essa manifestação. Isto será o Senhor Nissi, Jeová Nissi, o Senhor Jeová levantando sua bandeira neste tempo final, quando o inimigo vier contra os escolhidos de Deus, contra a igreja de Jesus Cristo, e depois também virá contra o povo hebreu. Mas Deus terá sua bandeira levantada. Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. A vinda do Senhor, do anjo do pacto, do último dia manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, será esta bandeira levantada a favor do povo gentio, a igreja de Jesus Cristo, a favor do povo hebreu. E então todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião um libertador, que apartará de Jacó em piedade. Este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Sendo assim, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, são muito amados por causa dos pais, porque irrevogáveis são os dons e o chamamento de Deus. Como Deus prometeu e fez um pacto com Abraão, ele assim o cumpre. Mesmo que o povo hebreu tenha rejeitado em sua primeira vinda, mas em sua segunda vinda o receberá. E terá aí a bandeira de Deus levantada, a Jeová, bandeira nossa, ou seja, a manifestação de Jeová, do anjo do pacto, em carne humana no último dia. Esta será a manifestação da bandeira de Deus, Jeová, nossa bandeira. Porque aí Deus se levantará a favor da sua igreja gentia e do povo hebreu, como a nossa bandeira. Vimos que o que ocorreu lá se repete aqui, porque aquilo foi um tipo e figura do que aconteceria neste tempo final. Por isso, foi de grande bênção que Ur e também Arão se mantivessem ao lado de Moisés, o ajudando, colaborando com ele e mantendo seus braços no alto para obter a grande vitória no amor divino. E aqui, os braços de Moisés levantados, ali são tipo e figura dos ministérios do Filho do Homem, neste tempo final, levantados a favor da igreja de Jesus Cristo, Israel celestial, e do povo hebreu, Israel terreno. E Cristo obterá a vitória, o Filho do Homem, com seus braços levantados no alto, com os seus ministérios de Moisés e Elias levantados no alto neste tempo final, e todos que estarão colaborando, ajudando a estes braços, a estes ministérios, para que se mantenham no alto, a favor da igreja e do povo hebreu, serão abençoados por Deus, porque estarão como colaboradores
de Deus, do Filho do Homem e dos ministérios de Moisés e Elias neste tempo final. E agora temos visto como será a batalha neste tempo final. A mesma batalha daquele tempo, mas agora atualizada neste tempo final. E assim como Deus disse que destruiria, varreria da terra a memória de Amaleque, o tiraria da terra, deixaria de existir na terra. Assim também o anticristo, a besta, o homem do pecado e o seu reino serão tirados, serão varridos da terra. E será estabelecido o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o reino de Deus sob o governo do Messias. Podemos ver agora todas as coisas grandes e maravilhosas que representam aquele evento de centenas ou milhares de anos atrás, quando o povo hebreu estava indo a caminho à terra prometida. Temos visto que as mãos do profeta alçadas, levantadas, foram para a vitória do povo de Deus. E agora temos visto o que são as mãos de Moisés, o que tipificam as mãos de Moisés levantadas, as mãos do Filho do Homem neste tempo final, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias. Na destra, Deus tinha o livro dos 7 selos. E na destra, à direita, é que está o poder de Deus. E agora, na sua direita, Cristo traz o livrinho selado, com 7 selos já abertos. E levanta a sua destra ao céu, sua direita, sua mão direita ao céu, e jura que o tempo não é mais. O tempo já não é mais para os gentios. O tempo não é mais para o governo dos gentios. O tempo já não é mais para os governos deste mundo, mas que o tempo chegou ao seu final para dar início em breve ao glorioso reino de nosso amado Senhor Jesus Cristo, a este glorioso reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo chegou ao seu fim para o reino dos gentios. E o diz o anjo forte, Cristo, descendo do céu com um livrinho aberto em sua mão. E agora, na destra de Jacó, vejam vocês, colocando-a sobre Efraim, estava sendo falada a bênção da primogenitura, e agora na destra de Cristo, o anjo forte, vem o livrinho aberto em sua mão, e onde o coloca? O coloca na mão de seu anjo, que é o anjo mensageiro da era da pedra angular, ao colocá-lo nas mãos de João o apóstolo, que é tipo e figura do anjo de Jesus Cristo e também do corpo místico de Cristo, deste tempo final, e também do corpo místico de Cristo de todas as eras passadas, com todos os seus anjos mensageiros. João passando por esta revelação apocalíptica e passando pelas diferentes etapas da igreja. Vejam vocês, representa a igreja e os anjos mensageiros da igreja de Jesus Cristo. E agora, vejam em Apocalipse, capítulo 1, que quando João, o apóstolo, viu ao Filho do Homem vindo e viu estes atributos manifestados nele, diz, quando o vi cair como morto aos seus pés, e ele colocou sua destra sobre mim. E o que ele tem em sua destra? O livro aberto, o livro dos 7 selos aberto, já em Apocalipse capítulo 10, já o tem aberto. Portanto, coloca sua bênção da primogenitura sobre a cabeça da sua igreja gentia, a qual no último dia estará sob o ministério de Cristo em seu anjo mensageiro. Portanto, toda a bênção da destra de Deus virá através da destra do Filho do Homem, a colocando no anjo mensageiro de Jesus Cristo, para assim, consequentemente, a bênção da destra de Deus está na igreja do Senhor Jesus Cristo. Sobre a cabeça de Efraim foi que Jacó colocou sua destra e falou esta bênção de primogenitura.
E agora, da tribo de Efraim, foi que veio Josué. E também Samuel. Da tribo de Efraim foi que veio o que introduziu o povo hebreu à terra prometida e o que teve o nome do Redentor, porque Josué significa Salvador ou Redentor. Ou seja, que Josué, sendo primeiramente Oséias, filho de Num e servidor de Moisés, recebeu um nome novo, colocado por Moisés. E com este nome novo foi que introduziu o povo à terra prometida. E quando vemos que o nome de Jesus Cristo Salvador é o mesmo nome de Josué, porque Jesus em hebraico é Josué, ou Joshua, ou Yeshua. Encontramos que aquele servidor de Moisés, que introduziu o povo hebreu à terra prometida, tinha o nome do Salvador, do Redentor. E agora, para o último dia, Jesus Cristo promete escrever o seu nome novo e nome eterno de Deus no vencedor. Para a manifestação de quem? Da bandeira que Deus levantará para dar a vitória à sua igreja e também ao povo hebreu. Aí nesta manifestação estará a manifestação do nome novo de Jesus Cristo e nome eterno de Deus. Para assim Cristo, o anjo do pacto, se manifestar através de seu anjo mensageiro e se cumprir a promessa, e virá o Redentor a Sião, e então, diz São Paulo, e virá ao Redentor, e virá o Redentor de Sião, ou seja, vem a Sião, a igreja, e depois de Sião passa ao povo hebreu, quando tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus. Isto é a bandeira de Deus levantada. Isso é o Senhor, a nossa bandeira, Jeová, a nossa bandeira. A manifestação de Deus, do anjo do pacto, como a nossa bandeira levantada, manifestada nesta terra, neste último dia, a favor da sua igreja e também a favor do povo hebreu. Por isso é tão importante que, assim como as mãos de Moisés tinham que estar levantadas no alto para a vitória do povo de Deus, do povo hebreu, as mãos do Filho do Homem, do anjo forte que desce do céu, têm que estar levantadas neste tempo final. E esses são os ministérios de Moisés e Elias, levantados neste tempo final. Por isso é que Deus levanta estes ministérios neste tempo final, para a vitória, a grande vitória do amor divino da Igreja de Jesus Cristo e do povo hebreu também. E nós, sendo ajudantes, e também os ministros, e todo crente, para que estas mãos se mantenham no alto, ministrando a bênção de Deus do céu, para a Igreja de Jesus Cristo e também para o povo hebreu. Através dessas mãos levantadas ao céu, vem o poder e a bênção do céu, para o Israel celestial e também para o Israel terreno. Por isso é tão importante que as mãos do profeta sejam levantadas, alçadas, para a vitória do povo de Deus. E temos visto tudo o que isto significa para este tempo final, no qual nós estamos vivendo. Por isso estão prometidos os ministérios de Moisés e Elias, que são as mãos do Filho do Homem levantadas ao céu, para a bênção de todos os filhos e filhas de Deus. E assim estará manifestada, levantada a bandeira de Deus para os filhos de Deus da igreja e para os filhos de Deus do povo hebreu. As mãos do profeta alçadas para a vitória do povo. Esse foi o nosso tema para esta ocasião. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, lhes dando testemunho das mãos do profeta alçadas para a vitória do povo. E para este tempo, as mãos do Filho do Homem de Cristo,
E quando as levanta ao céu, jura pelo que vive para sempre, que o tempo não será mais. Se acaba o tempo para o reino dos gentios e começa o ciclo divino para o reino de Deus ser estabelecido no planeta Terra e Cristo reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, sentado no trono de Davi, e reinar por 1000 anos, e então por toda a eternidade. Porque este reino não será deixado para outro reino, diz Daniel no capítulo 2, versículos 30 ao 45, e também o capítulo 7, versículo 17 ao 18, que o reino será dado, entregue ao povo dos santos, e não será deixado para outro povo, ou seja, não terá fim. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. Em breve todos os que vivemos sejamos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados em corpos eternos e possamos ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes. E continuem passando uma noite cheia das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Cristo é sem igual. Ele é nosso Salvador. Ele é a nossa bandeira. E é Ele quem nos dá a vitória neste tempo final, com suas mãos levantadas ao céu. Cristo é sem igual. E mesmo que o povo, neste tempo, se encontre em um tempo paralelo ao tempo de Moisés, com o povo hebreu frente a Amaleque, não podemos ter medo ou temor, porque o nosso amparo é Deus, é nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é nossa rocha. E ao amparo da rocha, eu estarei seguro, e vocês também. Ao amparo da rocha, salvo estou. Ao amparo da rocha. Salvo estou ao amparo da rocha. E quem mais? Vocês também. Que Deus continue abençoando a todos e continua conosco. José Benjamin Pérez. Deus abençoe e todos passem uma boa noite.